Muitos homens acreditam que perder a ereção matinal é apenas uma consequência natural da idade. Mas e se isso não for verdade? E se o problema não for a idade, e sim uma falta de estímulo certo nos lugares certos? A verdade é que o seu corpo ainda tem tudo o que precisa para funcionar. Ele só está adormecido. Sua potência, seu vigor, sua circulação ainda estão aí dentro, só que calados. E o que você vai descobrir hoje é como reativar tudo isso, de forma natural, usando apenas suas mãos, sua respiração e poucos minutos do seu dia. Não precisa de remédios, não precisa de aparelhos, não precisa de vergonha. O que você precisa é de conhecimento. 3 pontos estratégicos no seu corpo são capazes de reativar a circulação peniana, aumentar a sensibilidade e trazer de volta aquela firmeza que parecia esquecida. Não estamos falando de mágica. Estamos falando de biologia, de pontos ligados diretamente ao fluxo de sangue, à energia sexual e à resposta nervosa. E o melhor, esses pontos estão no seu próprio corpo. Você só precisa aprender a acessá-los da maneira certa. A primeira coisa que você precisa entender é que seu corpo não está quebrado. Ele só está desconectado. A perda da ereção matinal, aquela que vinha naturalmente todos os dias, não significa que algo se perdeu para sempre. Significa que os sinais pararam de circular, que os caminhos entre o cérebro, os nervos e os vasos ficaram abafados por falta de estímulo. Mas o sistema ainda existe. Está esperando ser despertado. Homens fortes e experientes, com histórias de vida incríveis, entram todos os dias em silêncio em consultórios, perguntando se o que sentem é sinal de que a masculinidade acabou. E o que a ciência e a experiência clínica mostram é exatamente o contrário. O que desapareceu não foi a potência, foi o hábito de se conectar com o próprio corpo. E essa reconexão pode acontecer com algo simples: toque, respiração e presença. O primeiro ponto que você precisa conhecer está logo acima do osso púbico. É uma região esquecida pela maioria dos homens, mas fundamental. Quando pressionado com leveza e concentração, esse ponto envia sinais diretos ao seu sistema reprodutivo. Estimula os nervos responsáveis pela ereção. Aumenta o fluxo de sangue na área. Acorda os tecidos que estavam em repouso. A sensação pode ser sutil no início. Um calor, uma pulsação leve. Mas com o tempo, esse simples toque diário vai se somando. E os resultados começam a aparecer. Primeiro, uma ereção matinal parcial. Depois, mais firmeza, mais desejo, mais controle. O segundo ponto fica entre o escroto e o ânus. Uma região que quase ninguém toca com intenção terapêutica. Mas nas tradições orientais, ela é conhecida há milênios como o centro da energia sexual masculina. Os chineses chamam de ponto CV1. No Ocidente, quase não se fala sobre isso. Mas quem começa a praticar percebe os efeitos. Basta sentar-se sobre uma toalha dobrada ou uma almofada macia, de forma que esse ponto receba uma leve pressão. Fique ali. Respire, sinta. É como destrancar uma porta. Aos poucos, a tensão acumulada se dissolve. O sangue retido começa a circular. Os nervos despertam. E aquela região que parecia adormecida volta a responder. Já vi homens que passaram anos sem qualquer sensação naquela área começarem a relatar formigamento, calor, vibração. Pequenos sinais de que o corpo está reagindo. Isso não acontece por força. Não é apertando forte. É com atenção. É com presença. É com um gesto simples feito com consciência. E quanto mais você pratica, mais o seu corpo entende que está sendo cuidado. Ele responde com gratidão, com vida. O terceiro ponto está na parte interna da coxa, próximo à virilha. É ali que passam nervos e artérias fundamentais para a ereção. Muitos homens nem imaginam que essa área influencia diretamente na qualidade da circulação peniana, mas influencia, e muito. Quando você deita e pressiona suavemente essa linha, sentindo onde está mais sensível ou mais tenso, você está abrindo caminho para o sangue fluir com mais liberdade. Está ativando uma via que leva oxigênio, energia e resposta aos órgãos sexuais. A prática é simples. Deitado, com os joelhos levemente abertos, use as pontas dos dedos para pressionar a linha da coxa até o início do quadril. Faça isso com calma, respirando fundo. Quando encontrar um ponto dolorido, pare. Respire dentro dele. Espere. Você vai sentir o tecido amolecer, a tensão se dissolver e, junto com ela, a energia voltar. Homens que praticam isso relatam algo surpreendente. Não é só a ereção que melhora, o corpo todo desperta. As pernas ficam mais leves, a mente mais calma, o sono mais profundo e a autoconfiança retorna. Porque não é só sobre sexo, é sobre vitalidade, sobre presença,
sobre saber que o seu corpo ainda responde, que você ainda é capaz. E tudo isso sem precisar sair de casa, sem gastar um centavo, sem depender de ninguém. Apenas você, seu corpo e o compromisso com a sua saúde. Não importa se faz anos que você não sente firmeza. Não importa se já tentou de tudo. Se chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita. E isso já é o primeiro passo. O segundo é começar. Hoje, não amanhã, não depois. Agora. Feche os olhos por alguns minutos. Sinta sua respiração. Leve as mãos até o ponto acima do osso púbico. Pressione com leveza. Respire. Depois, sente-se sobre uma toalha e permita que o ponto, entre o escroto e o ânus, receba o toque do seu próprio peso. Fique ali. Silencie. E, por fim, explore a parte interna das coxas. Descubra onde estão os bloqueios. E libere. Um pouco a cada dia. Sem pressa, sem expectativa. Apenas com a certeza de que você está voltando para si mesmo. Se isso que você ouviu agora fez sentido, comenta aqui. Eu vou praticar. E se ainda não é inscrito no canal Jornada da Cura, faça isso agora. Toda semana a doutora Ana traz ensinamentos práticos, diretos, sem enrolação, para homens acima dos 60 que querem viver com dignidade, potência e saúde de verdade. Você não precisa viver no silêncio. Seu corpo não se esqueceu de você. Ele só precisa da sua atenção. Você já sabe onde estão os 3 pontos que podem transformar a maneira como o seu corpo responde. Mas o segredo para despertar de verdade, o sistema sexual masculino, vai além de apenas pressionar esses pontos. É sobre como você vive, como respira, como se movimenta, como hidrata o corpo. E tudo isso começa com consciência, porque não basta apertar os pontos certos. É preciso criar um ambiente interno, onde o sangue flui com liberdade. Os nervos estão despertos e o cérebro envia os sinais corretos. E isso só acontece quando você muda pequenos hábitos diários, hábitos simples, que talvez você nunca tenha imaginado que estavam ligados à sua ereção. O primeiro desses hábitos é o mais básico: respirar direito. A maioria dos homens mais velhos respira de forma curta, ansiosa, apenas no peito. E isso mantém o corpo em estado de tensão. Pressão alta, circulação fraca, hormônios estagnados. Quando você aprende a respirar profundamente, pelas narinas, puxando o ar até a parte baixa do abdômen, algo poderoso acontece. O cérebro entende que está seguro. O corpo relaxa. Os vasos se dilatam. O sangue começa a fluir de novo. E isso afeta diretamente sua ereção. Não é exagero. É ciência. A respiração profunda estimula a produção de óxido nítrico, a molécula responsável por expandir os vasos e permitir que o sangue chegue até o pênis com força. E o melhor é que você pode praticar isso a qualquer momento. Antes de dormir, ao acordar, enquanto pressiona os pontos que você aprendeu. Respire com calma, em silêncio. Conte até 4 para inspirar. Segure o ar e solte em 6 tempos. Faça isso por 5 minutos. E observe como seu corpo começa a reagir de forma diferente. A mente clareia. O coração desacelera. A confiança aumenta. E com o tempo, a potência volta. O segundo hábito fundamental é a hidratação. Você pode estar fazendo tudo certo, mas se o seu sangue estiver grosso, a ereção não vai acontecer como deveria. Durante a noite, enquanto você dorme, o corpo perde líquidos. Acordar e já tomar café ou comer sem antes repor essa água é um dos erros mais comuns e mais prejudiciais. O sangue denso não circula com eficiência. Os vasos não conseguem expandir. E a região íntima não recebe a oxigenação necessária para que a ereção aconteça de forma plena. Por isso, comece seus dias com 2 copos de água morna, antes de qualquer outra coisa. Água pura, sem gelo, sem açúcar. Esse pequeno gesto, repetido todos os dias, é como um lubrificante natural para o seu sistema circulatório. Ele ativa, limpa, movimenta. E o resultado vem. Já vi homens que tomavam remédio há anos voltarem a ter ereção espontânea apenas mudando esse hábito. 2 copos de água em jejum todos os dias. Não precisa mais do que isso para começar a ver diferença. Outro fator silencioso que sabota a virilidade masculina é o açúcar. Em excesso, ele inflama os vasos, causa resistência à insulina, desequilibra os hormônios e prejudica os nervos responsáveis pelo estímulo sexual. A maioria dos homens nem percebe o quanto de açúcar consome. Está no pão, no suco de caixinha, no biscoito, naquele cafezinho com adoçante artificial que parece inofensivo. Tudo isso somado cria um ambiente tóxico no seu sangue. E sangue tóxico não gera ereção, não alimenta os tecidos penianos, não sustenta o desejo
E ainda derruba sua energia, sua disposição e sua clareza mental. Reduzir o açúcar é libertador. Não precisa cortar tudo de uma vez. Comece substituindo. Troque o suco industrializado por uma fruta de verdade. Troque o açúcar branco por mel ou canela. Retire o pão refinado do café da manhã e coloque uma fruta com ovos. Com o tempo, o seu paladar muda. E o seu corpo também. O sangue volta a circular. A ereção aparece com mais facilidade. O prazer volta a fazer parte da sua rotina, sem esforço. E o melhor de tudo, sem depender de remédio. O quarto hábito é o movimento. Não estamos falando de academia, musculação ou treinos exaustivos. Estamos falando de caminhar, de subir escadas, de movimentar as pernas depois das refeições. Movimentos leves, conscientes, diários. Eles ativam um sistema chamado bomba venosa, responsável por empurrar o sangue de volta para o coração e fazer com que o corpo funcione como deveria. Quando você caminha, você ativa o corpo todo. A circulação melhora, os hormônios se equilibram e o cérebro começa a produzir substâncias que aumentam o bem-estar e o desejo. Mesmo uma caminhada de 10 minutos por dia já faz diferença, principalmente se for feita após o almoço ou depois do jantar. É nesse momento que o sangue está mais espesso, mais lento. Caminhar ajuda a redistribuir, a oxigenar, a despertar. E com isso, a potência volta. Homens que ficam muito tempo sentados têm mais dificuldade de ter ereção. Não é coincidência. É o corpo pedindo para se movimentar. Um hábito que muitos homens ignoram, mas que tem um impacto profundo na saúde sexual, é a forma como tocam o próprio corpo. Não só na relação, mas no dia a dia. Pressionar os pontos certos com consciência e respeito não é apenas uma técnica. É um gesto de reconexão. Quando você se toca com atenção, seu sistema nervoso entende que há presença, que há cuidado. E ele responde, com mais sensibilidade, com mais energia, com mais controle. É por isso que as técnicas de acupressão funcionam tão bem. Porque elas não forçam, elas despertam. E quando o corpo se sente seguro, ele entrega tudo o que pode, inclusive a ereção. Essa combinação de técnicas com hábitos transforma o que era só uma tentativa, isolada em um processo real de recuperação. Você não precisa fazer mudanças radicais, só precisa ser constante. Praticar todos os dias. Respirar, hidratar, se mover, se tocar com presença. E observar. O corpo vai falar com você. Vai mostrar sinais. Um calor na região íntima. Uma ereção ao acordar. Uma vontade que surge espontaneamente. Tudo isso é o corpo dizendo, estou de volta. Você não precisa acreditar em promessas milagrosas. Precisa apenas aplicar o que é simples, mas poderoso. E isso está nas suas mãos. Literalmente. Você já sabe onde estão os 3 pontos. Já sabe que a respiração é uma aliada. Que a água é um remédio natural. Que o açúcar é um ladrão silencioso. Que o movimento é essencial. Agora é com você. E se isso tudo te fez refletir, comenta aqui agora. Eu quero meu corpo de volta. Escreve isso e assume esse compromisso com você mesmo. Não por vaidade, mas por dignidade. Por respeito à sua própria história. Por tudo que você ainda pode viver com saúde, com firmeza, com desejo. Se ainda não se inscreveu no canal Jornada da Cura, faça isso agora. Aqui você aprende de forma clara e direta tudo o que precisa para viver bem depois dos 60. A doutora Ana está com você em cada etapa, mostrando que sim, é possível ter ereções naturais, controlar o próprio corpo e recuperar o prazer de viver com vitalidade. Você merece essa virada, e ela começa agora. Você já aprendeu onde pressionar, como respirar, o que beber e o que evitar. Agora chegou o momento mais importante, transformar isso tudo em um ritual. Um compromisso diário que vai consolidar sua recuperação, trazer resultados consistentes e devolver aquilo que você achava que tinha perdido para sempre. O controle sobre o seu corpo, sobre seu desejo e sobre sua potência. Porque não se trata mais de um problema isolado. Trata-se de retomar sua presença, sua confiança, sua conexão com algo que fazia parte da sua identidade como homem. E por mais que o tempo tenha passado, o que define a virilidade verdadeira é a atenção que você dedica a si mesmo, o cuidado diário, a disposição de mudar, de se reaproximar da sua força natural. Todo esse processo que você está vivendo agora é, na verdade, uma reconciliação. Por muitos anos você pode ter ignorado os sinais do corpo, pode ter aceitado a narrativa de que o envelhecimento significa impotência, lentidão, ausência de prazer. Mas não é verdade. O corpo envelhece, sim, mas ele não deixa de responder. Ele apenas pede mais cuidado, mais delicadeza, mais consistência. Quando você oferece isso, ele responde.
E responde rápido. Comece o dia com a respiração. Ao acordar, não toque no celular. Não pule da cama com pressa. Deite por mais 2 minutos. Coloque a mão no abdômen. Inspire devagar pelo nariz, sentindo o ar preencher o corpo. Solte o ar com calma, como se estivesse esvaziando uma garrafa. Faça isso 10 vezes. Essa simples prática já envia ao seu corpo a mensagem de que ele está seguro. E quando há segurança, os vasos se dilatam. O sangue flui. O cérebro libera hormônios de prazer. E a ereção matinal pode voltar. Depois disso, sente-se com a coluna ereta. Pegue 2 copos de água morna e beba com calma. Sinta essa água limpando por dentro. Imagine que ela está fluindo pelos seus vasos, amolecendo placas, dissolvendo tensões, levando oxigênio para as extremidades, inclusive para o pênis. Esse gesto simples é o que vai garantir que todo o trabalho dos pontos pressionados funcione com mais eficiência, porque com sangue grosso não há estímulo que funcione, mas com sangue leve tudo é possível. Agora é o momento dos 3 pontos. Primeiro, deitado, pressione com delicadeza a região logo acima do osso púbico. Faça movimentos circulares com os dedos. Respire, sinta. Depois, sente-se sobre uma toalha dobrada e permita que a região entre o escroto e o ânus receba o peso do seu corpo. Permaneça ali por 2 minutos em silêncio. E, por fim, deite novamente e percorra com os dedos a parte interna das coxas, pressionando onde houver tensão. Respire dentro de cada ponto. Aguarde o corpo reagir. Ele vai reagir. Esse ritual todo leva menos de 15 minutos. E se você repete todos os dias, vai perceber que não é só a ereção que melhora. É o humor, é o sono, é o apetite, é a clareza mental. O corpo inteiro começa a funcionar melhor, porque você parou de ignorá-lo, passou a ouvi-lo, a cuidar dele como ele merece. Mas atenção, não transforme isso em obrigação. Transforme em escolha, em gesto de amor próprio, em parte da sua rotina, como escovar os dentes ou tomar banho. Quanto mais natural isso se tornar, mais o corpo vai responder com naturalidade. E mais você vai perceber que não está buscando juventude, está reencontrando dignidade. Se em algum momento surgir o pensamento de que está demorando, que os resultados não vieram ainda, respire fundo e lembre-se. Você passou anos acumulando hábitos que te levaram até aqui. Seu corpo não é uma máquina quebrada. Ele é uma estrutura viva que precisa de tempo e cuidado para se regenerar. E ele vai se regenerar. Em muitos pacientes, os primeiros sinais surgem na 2ª ou 3ª semana. Uma firmeza ao acordar, uma vontade que volta do nada, um calor que surge no toque. Outros levam um pouco mais de tempo, mas quando vem, vem de forma natural. Sem remédio, sem efeitos colaterais, sem medo de falhar, porque não é forçado, é do próprio corpo, e isso não tem preço. Aos poucos, sua parceira percebe a diferença. O olhar muda, a energia entre vocês muda. Porque você voltou a se conectar com sua masculinidade de forma madura, sem ansiedade, sem cobrança, apenas com presença, com consistência, com entrega. E não é só na cama que isso se reflete. É na forma como você caminha, como fala, como ocupa o próprio espaço. A ereção não é só um fenômeno físico. É um símbolo. É um reflexo de como está o seu sistema inteiro. Por isso, quando você recupera isso, você recupera também sua postura, sua autoestima, seu poder. Você merece viver essa fase da vida com plenitude. Não apenas sobreviver. Viver com prazer, com disposição, com vitalidade. E esse caminho está nas suas mãos, literalmente. O que você faz todos os dias, com intenção, com paciência, com disciplina, constrói uma nova realidade para o seu corpo. Então, se você chegou até aqui, saiba que já é um vencedor. Porque teve coragem de buscar, de se cuidar, de assumir o próprio processo. E isso é a base da verdadeira potência. Se tudo isso fez sentido para você, comente aqui agora. Eu não vou parar. Escreve isso e sela esse compromisso com você mesmo. E se ainda não se inscreveu no canal Jornada da Cura, esse é o momento. A doutora Ana está aqui toda semana para te guiar com clareza. Sem enrolação, sem promessas falsas. Apenas o que funciona, o que é seguro, o que respeita a sua idade e fortalece sua essência como homem. Compartilhe esse vídeo com quem precisa. Um irmão, um amigo, um colega de trabalho. Muitos homens estão sofrendo em silêncio. E talvez uma informação como essa seja o que falta para virar a chave. O corpo responde, sempre, desde que você cuide dele da maneira certa. A sua virilidade está aí. Ela só estava abafada. Agora que você descobriu como reacendê-la, nunca mais deixe de praticar. Porque cada vez que você respira, toca, hidrata,
se movimenta e se observa com atenção, você envia ao seu corpo uma mensagem poderosa. Eu não desisti de você. E com isso seu corpo responde com aquilo que você pensou que havia perdido: vitalidade, firmeza e confiança.